Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Queridos, esse texto de Gênesis, no capítulo de número 12, na verdade, não é só um chamado e uma promessa de Deus a um homem. Mas se você olhar nesse capítulo de número 12, nós vamos ver que esse capítulo 12, na realidade, é uma chamada para uma vida de intimidade. Deus não só está chamando Abrão para fazer algo na vida dele, uma obra na vida dele, mas Deus na realidade também está chamando Abrão para uma vida de intimidade. Porque se você observar aqui no verso de número 1, que nós fizemos leitura, o texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão. Perceba, o Senhor está falando com Abrão. Mas no verso de número 7, o texto já começa dizendo assim: Ora, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse. Olha como progrediu a vida de intimidade entre Abrão e o Senhor. Um Deus que antes só falava, agora já aparece e fala. Ou seja, houve progressão na vida de intimidade entre Deus e Abrão. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer nos levar novamente a termos uma vida de intimidade com Ele. Mas antes de nós entrarmos nas lições de intimidade na vida de Abrão, eu primeiro tenho que trazer à sua memória alguns textos, para que através desses textos nós consigamos estabelecer algumas coisas a respeito da intimidade. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não há intimidade onde existe a desobediência. Onde existe a desobediência, não pode haver intimidade. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no seu início, no seu princípio, a Trindade vai manifestar o porquê ela vai criar o homem. E a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Perceba que o propósito de Deus para o homem, primeiramente, não é somente a adoração. Tem muita gente que acha que nós fomos criados somente para adorar. Mas ali nesse princípio o texto está revelando que primeiramente nós fomos criados para refletir a glória ou o caráter de Deus na terra, a sua imagem, a sua semelhança. Se nós pararmos para lembrarmos o que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a respeito da armadura de Deus, você vai ver que a armadura de Deus, ela nada mais é do que o caráter de Deus vestido em nós. Porque o texto vai dizer: revesti-vos de toda a armadura. Ou seja, se vistam do caráter. E olha as características do caráter: justiça, fé. Ele vai revelando verdade, a palavra do Espírito, ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então refletir a glória, ou refletir a imagem, a semelhança de Deus é refletir o seu caráter. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Mas no capítulo de número 3, a Bíblia diz que eles conversam com a serpente. Perceba, no capítulo 1 de Gênesis, Deus fala, e a terra que estava sem forma e vazia, um caos, a partir da palavra de Deus, entra em ordem. No capítulo 2, os animais que não tinham nome, estava um caos. Adão fala e coloca em ordem tudo aquilo que estava um caos. Mas no capítulo 3, a serpente é que vai falar. E o problema não está na serpente falar, o problema está em a serpente falar e nós dermos ouvidos. E uma coisa eu tenho aprendido nesses dias, que quando a igreja se cala, a serpente fala. Quando a serpente fala, nós não podemos nos calar. Mas ela fala, e a mulher é enganada, e ela desobedece, e o homem também desobedece. E aí a Bíblia vai dizer que Deus se encontrava com ele na viração do dia. E aí de repente a Bíblia diz que na viração do dia Deus vem e não encontra eles lá. Mas eles estão escondidos porque desobedeceram. Só que é interessante que quando eles desobedeceram, só a caráter de curiosidade, detalhe revelador para a sua vida, que quando eles desobedecem, a Bíblia diz que depois de desobedecer, eles fizeram para si aventais. Só que é interessante do avental, que o avental ele cobre só a parte da frente, mas não cobre as costas. Ele cobre só uma parte que é colocada na frente, porque na frente eu consigo aparecer, mas só Deus sabe o que acontece lá. Aqui eu consigo transparecer muita coisa, bonitinho. Eu consigo botar um bom terno, uma boa gravata, mas só Deus sabe aonde as pessoas não conseguem ver o como eu estou. E outro detalhe, eles cosem ou eles fazem para si aventais. É interessante que todo mundo que está vivendo numa vida de desobediência e pecado sempre usa pouca roupa. Só um detalhezinho. É engraçado, né? Que todo mundo começa a viver uma vida empacada, ele começa a usar pouca roupa. Por que será? Começou lá no Gênesis. Não é coisa que está aqui hoje. Começou lá, ó. Há muito tempo o diabo vem trabalhando da mesma forma. Agora olha só. Eles desobedecem, mas não é porque eles desobedecem que Deus não aparece. Porque por mais pior que seja o cenário, Deus sempre vai aparecer com a possibilidade de reconciliação e volta atrás. Por pior que seja o seu cenário, Deus sempre vai aparecer de volta e vai dizer: aonde estás? E é interessante desse aonde estás, porque a gente olha e fica se perguntando desse aonde estás, onde é que você está, e a gente acha que Deus está perguntando da posição geográfica, só porque eles tinham se escondido entre as árvores. Mas na verdade não. Esse onde estás não tem a ver com posição geográfica, mas tem a ver com posição espiritual. O que Deus estava falando naquele ambiente era a mesma coisa que João escreveu à igreja de Éfeso, dizendo para ela: lembra-te, pois, de onde caístes. Perceba, não é lembra-te, pois, onde caíste. Não é onde você caiu, mas de onde você caiu. Deus estava falando naquele momento para Adão, dizendo: Adão, eu te coloquei numa posição de intimidade e eu vim para te encontrar lá, e eu não te encontrei lá. Aonde é que você está? E a mesma coisa que Deus está te falando nessa noite, Ele está te perguntando: aonde é que você está? Porque você não está na mesma posição em que nós nos encontrávamos todos os dias, no meio da madrugada, no meio da noite, no meio do culto. Aonde você está que eu não estou te encontrando? Aleluias. Em primeiro lugar, onde há desobediência não tem como haver intimidade. Em segundo lugar, a intimidade, e preste atenção nisso,
A intimidade é mais importante do que o serviço. Porque tem muita gente preocupada em fazer, mas se esquece da intimidade. Quando nós olhamos para a vida de Noé, no capítulo 6 e verso 8, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no verso 9, a Bíblia vai dizer que Noé vai manifestar o caráter de Deus no meio de uma geração corrompida, sendo justo e perfeito. Em terceiro lugar, no verso de número 9, ainda a Bíblia vai dizer: e Noé andava com Deus. Intimidade, no meio de uma geração corrompida. Então para com essa conversa fiada de achar que não tem como andar com Deus no meio dessa geração. Tem como sim, é só querer. E no verso de número 10, a Bíblia vai dizer que ele, andando com Deus, gera. Porque todo aquele que anda com Deus, ele gera alguma coisa. Ele sempre vai gerar alguma coisa. Ele não vai ficar sem gerar nada, porque ele está andando com Deus. Agora olha só, os 3 primeiros versos está falando de intimidade, relacionamento. Primeiro, achar graça, favor de Deus para com ele. Segundo, manifestar o caráter de Deus, porque eu tenho intimidade e ando com ele. Andar com ele. Terceiro. E quarto, eu gero porque eu ando com Deus. E aí, recém no verso de número 14, aí a Bíblia vai dizer no verso de número 14, que Deus chega para Noé e diz: Noé, faze para ti uma arca. É no verso de número 14, depois de ter períodos de intimidade com Deus, que então Deus vai chegar para Noé e vai dizer: Noé, agora você está pronto, faze para ti uma arca. Só que o problema é que nós vivemos uma geração que está pulando esses processos, não está passando pelo processo da intimidade, quer entrar direto no processo do serviço. E aí dá problema, porque a gente começa a valorizar mais o trabalho para Deus do que o Deus do trabalho. Aí é o que vai acontecer lá naquele dia, que Mateus capítulo 7, verso 22 vai dizer que muitos naquele dia chegarão diante de mim e dirão: Senhor, mas em teu nome profetizamos. Serviço. Senhor, mas em teu nome expulsamos muitos demônios. Serviço. Senhor, mas em teu nome fizemos muitas maravilhas. Serviço. Aí a Bíblia diz assim: e eu lhes direi abertamente, ou na cara deles: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Porque mais importante do que nós fazermos alguma coisa é nós mantermos a intimidade com Ele. Porque quando nós andamos com Ele, quando nós mantemos a intimidade com Ele, tudo aquilo que a gente faz produz, tudo aquilo que a gente faz gera, porque nós mantemos a intimidade com Deus. Olha só, em quarto lugar, nós precisamos entender outra coisa sobre a intimidade. Em primeiro lugar, onde há desobediência não tem como ter intimidade. Em segundo lugar, a intimidade é mais importante do que o serviço. Ou seja, o Deus da obra é mais importante, sempre. Agora olha só, em terceiro lugar, nós precisamos entender que a intimidade vai fazer uma coisa com nós. O andar com Deus vai fazer uma coisa com nós. O que, Tiago? O andar com Deus vai fazer com que nós desapareçamos. O andar com Deus faz com que eu desapareça. Tiago, o que é andar com Deus? Andar com Deus é eu me submeter ao caminho dele e não submeter ele ao meu caminho ou à minha vontade. É eu fazer aquilo que Jesus disse: tome a cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Andar com Deus faz com que eu me submeta à vontade dele. Agora olha só, nós conhecemos um homem na Bíblia
que a Bíblia vai dizer assim, ó: e Enoque andou com Deus. Tiago, mas quais são os benefícios de andar com Deus? Enoque vai revelar isso para nós. O que tem de tão beneficioso andar com Deus? Enoque revela isso. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e gerou um filho chamado Matusalém ou Metusalém. Tiago, mas o que tem de tão importante em gerar esse filho andando com Deus? A Bíblia diz que esse homem que Enoque gerou viveu mais tempo do que todos os homens, 969 anos, mostrando para mim e para você que aquele que anda com Deus gera coisas duradouras e não passageiras. Anda com Deus e aquilo que você faz vai permanecer durante muito tempo. Em segundo lugar, ou o segundo benefício de quem anda com Deus, é que quem anda com Deus, ele deixa um legado, ele deixa uma marca na sua história. Qual foi a marca que Enoque deixou? Que o fim das coisas é muito melhor, ou são melhores, do que o começo delas. Talvez o começo pode ser dificultoso, mas o fim das coisas é melhor. Prova, Tiago. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no rol dos heróis da fé, que esse homem, chamado Enoque, no final da sua vida, alcançou o testemunho de agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que anda com Deus, ele agrada ao Senhor. E o terceiro benefício de andar com Deus é desaparecer. Toda vez que eu ando com Deus, eu desapareço. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Agora olha só, essa palavra de para si o tomou, para nós hoje aqui, tem duas aplicações práticas. O sumir, o desaparecer, tem duas aplicações práticas. Quais são elas? A primeira aplicação prática desse sumir ou desaparecer pode ser a aplicação de João o Batista e de Paulo, do apóstolo Paulo. Qual era? João o Batista disse assim, ó: que eu diminua e ele cresça, que eu desapareça para que ele possa aparecer. Ou pode ser aquilo que Paulo disse: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Desaparece, o caráter de Cristo está sendo manifestado. Agora a segunda aplicação prática tem a ver com aquilo que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso de número 16. E se você entender, irmão, glorifica a Deus. Porque o texto diz assim, ó: porque o mesmo Deus do céu, o Senhor do céu, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem anda com Deus, quando a trombeta tocar, ele sobe. Ei, esse dia está quase chegando. Pode ser nessa noite, pode ser nesse momento que a trombeta toque e eu vou subir. Tem mais alguém aí que vai subir? Tem mais um crente que vai subir? Tem mais um crente nessa noite que ainda grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, glória! Ei, vai chegar aquele dia em que vão te procurar nas redondezas da cidade. Vai chegar o dia que eles vão bater na porta da igreja. Aonde está essa igreja? Missão da última hora, cadê eles? Eu vim pro culto, eu quero me arrepender.
Esse dia está próximo. E os sinais mostram isso. Aleluias. Agora olha só. Vamos entrar nas lições. Aleluias. Tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Aleluias. Aleluias. Vale a pena ter intimidade com Deus. Vale a pena ser íntimo de Deus. Ei, esse período de crise e complicação aqui na terra vai passar, porque a minha Bíblia diz que lá no céu haverá um novo céu, uma nova terra. Lá não tem mais dor, lá não tem mais morte, lá não tem mais pranto. Tudo que tem lá é a presença, é a glória do Todo-Poderoso. E aqueles que choraram, Ele enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Abacataya sora bandere badaya surabaha. Abagadaya surabaha. Aleluias. Abadaya surabaha la bagandere badaya surabaha. Oh, glória a Deus. Abadaya surabaha. Fique tranquilo. Fique em paz, esse dia está chegando. Agora olha só. A primeira lição de intimidade que nós vemos na vida de Abraão inicia no próprio texto que nós lemos. Porque o texto começa dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abraão. Perceba, não é Abraão que está indo ao encontro de Deus, mas é Deus que está vindo ao encontro de Abraão. Porque a intimidade com Deus não começou por Abraão, mas começou pelo próprio Deus. A vida de intimidade não começou por mim, mas a Bíblia diz assim, que nós o amamos, glória a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem deu o primeiro passo ao seu encontro, naquela cruz do Calvário. Tiago, mas por que isso? Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. O que morto tem de característica? Eu quero te falar de apenas duas características que um morto tem. A primeira característica que é visível na vida de um morto é que ele perde os 5 sentidos. Ele já não vê mais, ele já não sente mais, ele já não fala mais, ele já não cheira mais, ele já não ouve mais, ele já não vê mais. Era essa a nossa situação antes de, como o texto diz, e Ele vos deu vida. Era essa a nossa situação de mortos. Nós não sentíamos nada. É por isso que hoje que você está nesse ambiente e você recebeu já a vida de Cristo em você, você começa a olhar para o seu passado e dizer: como é que eu olhava esse tipo de coisa? Como é que eu ouvia esse tipo de coisa? Como é que eu bebia esse tipo de coisa? Como é que eu pensava nesse tipo de... É porque você estava morto. Mas aí a Bíblia diz: Ele vos deu vida. E a segunda característica de um morto, toda vez que você vai num velório, eu vejo pessoas fazer isso. Chegam lá diante do caixão e a primeira coisa que eles fazem é tocar lá no morto. E se você tocar, uma das coisas que você vai perceber é que aquele morto, ele está frio, ele não está quente. Porque a frieza no morto não acontece assim do nada. Não é que ele cai morto e gelado. Não.
ele morre, vai parando os órgãos, vai parando tudo, vai parando a circulação, e aí ele vai se esfriando. Por quê? O olho já não funciona mais, boca já não funciona mais, aí a circulação de sangue vai parando, a frieza vai acontecendo aos poucos. É por isso que quanto mais morto a pessoa vai ficando na igreja, mais frio ela vai ficando. Ela vai esfriando. Hoje eu não dou glória a Deus porque eu não estou com vontade. Amanhã já não dou aleluia. Depois da manhã já não vou mais no culto. Essa semana não precisa. Não, para que esse final de semana? Não. Só que sabe o que é interessante? Você só vai perceber o quanto você está morto quando você é exposto a um ambiente de vida. Aí sabe o que é interessante? Jesus disse assim, ó: as minhas palavras, além de ser espírito, são vida. É por isso que tem que ter culto toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. Por quê, Tiago? Porque daí a morte não te pega. Sabe por quê? Porque aí todo dia você é exposto a essa palavra da vida. Jesus disse que essas palavras são espírito e são vida. Ei, recebe vida aí nesse corpo que talvez pode estar morto. Talvez você pode estar se esfriando. Talvez a sua fé foi baixando. Mas Jesus te trouxe nessa noite para te expor a este ambiente de vida e dizer: recebe vida aí, recebe fogo aí. A lamparina não vai se apagar, a chama do fogo não vai se apagar. Quem quer, levanta a mão e recebe. Recebe glória aí, recebe fogo aí, seja renovado aí, recebe vida agora. Recebe vida aí. Jesus está trazendo vida neste ambiente. Você não vai morrer. Você não vai morrer. A sua vida com Deus não vai acabar, porque Ele te trouxe nesse ambiente de vida hoje para te expor e dizer: a morte não vai ficar sobre você. Aleluias! Há um ambiente de vida aqui nessa noite. Recebe vida aí. Recebe vida aí. Tiago, mas está morto no sepulcro há 4 dias. Eu conheço um Jesus que diz: Lázaro, sai para fora. Já morreu, já acabou. Eu conheço também, Tiago, mas está morto, já morreu. Não adianta, não incomoda mais o mestre. Não adianta, Jairo, levar Jesus para casa. Ela está morta, acabou. Jesus olha e diz: não temas, fica em paz, porque se eu chegar lá naquela casa e entrar, a vida vai acontecer. Tiago, mas eu estou levando meu filho, ó viúva de Naim, estou levando meu filho em direção ao cemitério. Eu estou na porta, eu estou no caminho, estou levando para enterrar. Mas Jesus essa noite marcou este encontro nesse caminho aqui hoje para trazer vida para os seus sonhos, para trazer vida para a sua história, para trazer vida para a sua casa. Recebe. Não vai morrer, não vai acabar. Tiago, mas todo mundo está dizendo que não vai, porque a última palavra é dele. Aleluias. A segunda lição que nós encontramos de intimidade na vida deste homem chamado Abraão é a pergunta que não quer calar: quando é que começa esse relacionamento de intimidade? Porque a intimidade tem que acontecer de ambas as partes. Um propõe, o outro aceita. A Bíblia diz que o Senhor veio a Abraão e disse, ele veio para se relacionar com Abraão. E uma das coisas que eu acho interessante, isso aqui só a título de curiosidade,
é que não tem intimidade, não tem idade para ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Abraão era da idade de 75 anos, verso 4. Para nós hoje aqui já acabou, tá velho demais. Se tem uma coisa que Deus não te aposenta, meu filho, pode se aposentar de tudo, mas da vida de intimidade Deus não aposenta crente, não. Deus quer ter intimidade com você ainda hoje. Tiago, mas eu estou com 90 anos, mesmo com 90 anos, quer se manifestar na sua vida e na sua história. Tiago, mas eu sou jovem, não se preocupe, que das criancinhas, da boca delas, sai o perfeito louvor. Não importa a sua idade, Deus quer se relacionar com você. Tiago, mas quando começa? O texto diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, para nós começarmos a ter uma vida de intimidade, o primeiro passo é que você tem que estar disposto a perder alguma coisa. Porque o primeiro passo com uma vida de intimidade com Deus é dele, mas aí ele espera um passo de renúncia meu. E a minha pergunta que fica para você nessa noite é: o que você está disposto a perder para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para te dar? Deus fala para Abraão, diz: Abraão, sai. Para a gente começar uma vida de intimidade, Abraão, você tem que estar disposto a perder alguma coisa. Você tem que estar disposto a abandonar algumas amizades. Cuidado! Tem tipos de amizades que não te aproximam de Deus. Tem tipo de palavras que não te aproximam de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. Eu não vou falar que eu não sei porque eu estou dizendo isso, porque eu sei, porque o Espírito Santo está me mandando falar isso. Deus está dizendo para você: abandone isso hoje. Tem amizades que nós temos que deixar. Tem pessoas que nós temos que parar de conversar. A minha pergunta se tem algum jovem aí no meio é: você está disposto a abandonar aquela menina que mais parece uma Jezabel e que não te aproxima de Deus, mas te afasta dele? Você está disposto a abandonar esse menino que não te aproxima da presença de Deus, mas te afasta dele? Você está disposto a abandonar um emprego que te leva a cumprir coisas que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus? Deus está falando aqui nessa noite: você está disposto a perder alguma coisa para receber aquilo que eu tenho para te dar? Porque aí nós entramos na quarta lição na vida de Abraão, que nós precisamos entender que o tamanho da exigência de Deus sobre a nossa vida revela o tamanho do projeto que Ele tem em nós. Tiago, Deus está exigindo pouco. Tiago, Deus está exigindo tanto de mim. É porque você não faz ideia do tamanho do projeto que Deus tem para fazer na sua vida. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, abandona a tua terra, a tua parentela e da casa do teu pai. Se você abandonar, Abraão, estiver disposto a abandonar, olha só: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Se você está sendo exigido muito, é porque o projeto é enorme. Deixa eu te trazer um exemplo. A Bíblia diz que havia um jovem rico.
Ele chega para Jesus e quer se relacionar com Jesus por meio da barganha. Ele chega: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus era a vida eterna. Ou seja, o que eu tenho que fazer para receber isso? Jesus fala dos mandamentos, ele diz: eu já cumpri tudo. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, vai e vende tudo o que tens. Vende tudo. E aí me segue. E o jovem foi triste. Irmão, as pessoas olham para aquilo e dizem: ah, é jovem rico e tal. Mas se Jesus estava exigindo tanto daquele jovem, imagina o tamanho do projeto que Deus tinha na vida dele. Se Deus está exigindo muito de você, é porque você não faz ideia do plano que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua... Tiago, mas ele está me mandando abandonar a minha... Abandone, porque o projeto dele sobre a sua vida é aquilo que não subiu ao seu coração, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração de homem algum. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem está disposto a abandonar tudo, levante a sua mão e glorifique a Deus com o seu melhor. Glória a Deus essa noite. Vamos encerrar. Vamos botar o pingo no i, a gente encerrar a mensagem. É interessante que a maioria das pessoas olham aqui para Gênesis capítulo 12 e acham que Gênesis capítulo 12 é a primeira vez que Deus está chamando Abrão. Mas a verdade é que no capítulo 12 de Gênesis não é a primeira vez que Deus está chamando Abrão. Perceba o detalhe. No capítulo 11, verso de número 31, diz assim: e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Eles estavam em Arã quando acontece esse chamado de Gênesis capítulo de número 12. Mas olha só, eles saem de Ur dos Caldeus e param em Arã. E em Arã acontece o chamado de Gênesis capítulo 12. Mas olha o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 7, verso de número 2. Estevão pregando. Olha o que ele diz: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E aí olha o que o verso seguinte diz: e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ou seja, Atos está nos revelando que o chamado a uma vida de intimidade com Deus para Abrão aconteceu antes dele chegar em Arã, onde foi o chamado de Gênesis 12. Tiago, o que tu quer dizer com isso? Que nada mais, nada menos aqui está me revelando o Deus da segunda oportunidade. Quem sabe há um culto atrás, há uma semana atrás, há um ano atrás, Deus te fez esse mesmo chamado e Ele disse: eu quero ter uma vida de intimidade. Mas aí você disse: ah, não, hoje não, agora não. Mas aí Deus te trouxe nessa noite, marcou esta campanha, marcou este evento, marcou este momento para te dar uma segunda oportunidade de dizer para você: ei, eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Eu quero ter uma vida de intimidade contigo, não uma vida de desobediência que me afasta da presença, não uma vida que me afasta de mim, mas uma vida que te aproxima, uma vida de andar com Deus, uma vida de aquele que faz alguma coisa e gera algo durável, gera algo permanente, gera algo que permanece. Deus está te chamando nessa noite para uma vida de intimidade, dizendo: quando a trombeta soar, você que tem uma vida de intimidade comigo vai subir. Mas essa noite é a segunda oportunidade, e quem sabe pode ser a última que Deus está te chamando a viver.
Aleluias. Há uma graça de Deus nesse ambiente. Feche os seus olhos, levante a sua mão e adore a Deus por um momento. Porque você está aqui, enquanto tantas pessoas morreram, perderam a sua vida e não tiveram essa oportunidade. Mas Deus te trouxe aqui dizendo: eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Eu quero ter uma vida de profundidade contigo. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz. A voz dele está falando nessa noite dizendo: volta. Volta para o quarto da oração. Volta para o momento de oração. Volta para o momento de comunhão comigo. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que tem intimidade? Eu sei que tem crente que tem intimidade aqui no meio. Quem tem intimidade, abre essa boca. Fala em línguas. Fala em línguas essa noite. Sente a presença de Deus aí. Fique de pé adorando a Deus. Fique de pé adorando a Deus. Fique de pé levantando as mãos e glorificando a esse Deus, exaltando esse Deus que te trouxe vida, esse Deus que te trouxe vida com abundância. Abadaya sura bahala rabagandere badaya se rabakatara banda sura bakandere badaya sura baha amande sura bakanda larabaya sura bagaya se amanda sura bakandere amanda sura bagaya larabaya sura bakandere badaya se amanda sura baha. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Companheiro do caminho. Recebe renovo aí. Tua presença. Recebe renovo aí. Logo ao transistar. Adore esse Deus. Adore esse Deus. O que dissipar de toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Isso. Levante a voz. Levante a sua voz e adore. Fica, Jesus. Já se faz tarde. Fica, Jesus. Manifesta, Jesus. Nós queremos a tua glória. Para pousar. Permanente, fica, Senhor. Preste atenção. Sombra da noite. Eu preciso saber. Tem alguém no nosso meio que está por um período e esteve por um período afastado dos caminhos do Senhor. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tiago, eu estou afastado. Eu dei uma paradinha. Mas a prova de que Jesus te quer de volta é que Ele te trouxe para esse ambiente de vida, para trazer vida para você. Tem alguém no nosso meio que está afastado e quer voltar para Jesus hoje? Já se faz tarde. Segundo convite. Tem alguém no nosso meio que ainda não rendeu a sua vida a esse Jesus? Tiago, eu nunca aceitei esse Jesus, mas eu quero esse Jesus na minha casa. Levante a sua mão. Tem uma vida ali? Passa para frente, vem para frente. Duas vidas para Jesus, vem para frente, por favor. Glória a Deus. Cadê a igreja que glorifica? Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a sua mão. Tem mais alguém que quer vir para Jesus? Ei, glória!
Eu preciso de 2 pessoas para dar um abraço neles. Um irmão, uma irmã, abraça eles. Tem mais alguém para voltar para Jesus? Aleluias. Terceiro convite. Tiago, eu quero sair daqui, eu não quero sair daqui cheio. Eu quero sair daqui transbordando. Corre para frente. Tiago, tem coisas que tem me impedido, uma enfermidade, um problema, uma dificuldade. Eu quero agora ser transbordado do Espírito Santo de Deus. Passa para frente. Corre. Corre. Não perde tempo. Nós temos que orar. Abagadaiassura barra. Abacatarabandachura barra. Já vem pra frente adorando. Vem pra frente adorando. Abacaiassura bacalarabaia. Mais alguém? Abaixora barrassura bagaderebadaia. Agora eu quero fazer um convite. Você que está no seu lugar aí, eu quero convidar você a encontrar alguém aqui na frente e orar com ele, para que Jesus transborde na vida dele. Passe rápido aqui na frente e abrace alguém que está aqui na frente. Vamos orar pela vida deles. Continue adorando. A presença de Jesus não saiu de dentro desse ambiente. Aqui tem 2 jovens ainda. Encontre alguém, abrace alguém, ore por alguém. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Abadaiassura barra. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Abacatassura bagalarabaiassé. Nós ainda somos uma igreja que almeja, Jesus, a tua presença. Nós ainda somos uma igreja que deseja a sua presença, Pai. E o meu desejo nessa noite, Jesus, é que agora o Senhor comece a encher a cada coração desejoso pela tua presença. Aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão lá nos seus lugares, enche agora, Jesus. Mais Jesus, mais Jesus. Seja cheio do Espírito. Seja cheio, seja cheio. Recebe a presença aí. Recebe a presença de Deus aí. Onde a presença de Deus chega, o diabo não pode permanecer. Onde a presença de Deus chega, a enfermidade não pode permanecer.